então vamos ver agora uma aplicação da equação de difusão no estudo da condução de calor num sólido, por exemplo. Então nós temos aqui a equação de difusão, vamos assumir que esse U, por exemplo, represente a temperatura no sólido. Então, vamos considerar a seguinte condição para a nossa função U. Então, no instante zero, a nossa função ela é representada por uma função f de x para todo x no intervalo de 0 a L. Então, imagine uma barra de tamanho de 0 a L, por exemplo, uma barra metálica, e eu quero estudar a condução de calor, assumindo que inicialmente a temperatura nessa barra é dada pela função f de x. E eu também vou impor algumas condições, tal que na extremidade esquerda em 0 e na extremidade direita, na posição L, a temperatura é igual a 0 para todo tempo maior ou igual a 0. Então, é como se eu tivesse a seguinte condição. Aqui eu tenho U, a temperatura, por exemplo. Então, na posição 0 e na posição L, a temperatura é nula e no interior da barra, essa temperatura, inicialmente, ela segue essa função f de x. Então, o que nós temos aqui na primeira linha é o que chamamos de condição inicial. Então, no instante zero, a temperatura é dada por essa expressão f de x. E essa segunda linha seria a condição de contorno, as condições de contorno, tanto na extremidade esquerda quanto na extremidade direita. Eu imponho que a temperatura ela não mude nessas duas extremidades, ela fique fixa em 0, para todo t maior ou igual a 0. E lembrando então da expressão, da solução geral da equação de difusão que deduzimos, então nós temos que U é dado por D vezes seno de lambda x mais E vezes cosseno de lambda x, tudo isso vezes E elevado a menos alfa lambda ao quadrado t. Nós temos a condição de contorno de que a nossa temperatura na posição 0 ela é nula, então este termo aqui necessariamente ele tem que ser nulo, porque cosseno de 0 é 1, então E necessariamente tem que ser 0, para que esta condição seja satisfeita. Agora, seno de 0 é 0, então ela satisfaz a condição de contorno no extremo esquerdo da barra. Agora vamos ver no outro extremo, direito, para que esta função satisfaça a condição de contorno de que na posição L a nossa função seja nula. Então nós temos que seno de lambda L seja igual a 0. E isso só é possível se lambda L for um múltiplo de π. Então, seno de múltiplos de π o seno de múltiplos de π é igual a 0. Então, neste caso, nós vemos que lambda é igual a um múltiplo de π sobre L. Então, sendo k um número inteiro. Então, lambda é igual a kπ sobre L. Então, substituindo na nossa expressão da solução geral, não temos mais o cosseno, como vimos, e vamos substituir os lambdas aqui na expressão por kπ sobre L. Então, esta aqui é uma solução particular. E vemos que nós temos infinitas soluções particulares para os diferentes valores de k, que satisfazem as condições de contorno do nosso problema. Então, eu chamei de UK. UK, cada uma dessas soluções particulares, que é dada então por uma constante dk, seno de kπ sobre Lx, vezes e elevado a menos alfa, k ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado t. Então, esse lambda ao quadrado é este termo aqui. Agora, como a equação de difusão é uma equação diferencial parcial homogênea e linear, nós podemos combinar linearmente soluções particulares, e essa combinação linear vai continuar sendo uma solução para a equação de difusão. Então, eu posso encontrar novas soluções
para a minha equação de difusão, representado aqui por F, como sendo a somatória dessas soluções particulares UKs. Então, agora o desafio é, dado uma função f de x, que eu conheça, por exemplo, a condição inicial, eu consigo encontrar a combinação linear dos UKs que irão me resultar na f de x. Então, nós temos aqui que a nossa f de x de t ela vai ser dada pela somatória de k indo de 1 até infinito de dk, essas constantes que estão multiplicando seno de kπ sobre lx vezes e elevado a menos alfa k ao quadrado π ao quadrado sobre l ao quadrado t. Agora, uma estratégia de a gente obter uma expressão f como sendo a combinação linear dos UKs é lembrando das séries de Fourier. Então, no caso em que vamos observar o valor da nossa função no instante inicial, quando t é igual a zero. Quando t é igual a zero, o que acontece é que este termo é igual a 1. E nós temos esta expressão dependente apenas do espaço. Então, a nossa função f de x é igual à nossa condição inicial, f de x, dada por, neste caso, a somatória de k igual a zero até infinito de dk vezes seno de kπ sobre lx. Então, comparando esta expressão que obtivemos com as séries de Fourier, vemos que os únicos termos que nós temos são os que estão multiplicando os senos. Então, comparando essas expressões, nós vemos que não temos o termo constante a zero e nem os termos multiplicando os cossenos. E lembrando que esses coeficientes, os BKs, eles são dados pela seguinte expressão: 2 sobre P, onde P é o período da minha função, vezes integral em um período de f de x vezes seno de k vezes 2π sobre p x dx. Lembrando que esse número de onda aqui é igual a 2π sobre o período. Então vamos agora comparar a nossa série de Fourier simplificada, né? Removemos o termo constante e os termos que estão multiplicando os cossenos e vamos ver quais são as similaridades. Primeiramente, esse u, repetindo, ele é dado por 2π sobre o período. Então, para que essas duas séries de funções elas sejam iguais, nós temos que este termo aqui, u, tem que ser igual a π sobre L, ou seja, π sobre L tem que ser igual a 2π sobre P, ou seja, o nosso período tem que ser igual a 2L, onde L era, lembrando, é o tamanho da barra que estávamos estudando, a condição de calor nessa barra. Então, nós podemos reescrever esses termos, esses coeficientes BKs, que eram dados por essa expressão que eu mostrei no slide anterior, substituindo então todo P por 2L. Então, 2 sobre P, então como P é igual a 2L, então vai ficar 2 sobre 2L, então vai ficar 1 sobre L, e eu vou integrar em um período. Por conveniência, eu vou assumir, vou integrar no intervalo de menos L até L, resultando num intervalo de 2L, que é o meu período. F de x seno de, substituindo P por 2L, então 2 corta com 2, então temos kπ x sobre L dx. Lembrando que a nossa função f de x ela é dada por uma combinação linear de senos, e senos são funções ímpares. Então, a combinação linear dessas funções ímpares vai resultar que a minha função f de x também é uma função ímpar. Só lembrando o que é a função ímpar, então imaginem que a minha f é dada por essa expressão aqui. Se ela é uma função ímpar, o que acontece é que o valor da f numa certa posição x é igual ao valor da minha função na posição em menos x com o sinal trocado. Então,
ela tem esta, o que nós chamamos de simetria rotacional. Então imaginem que se eu pegasse este gráfico e rotacionasse ao redor da origem por 180 graus, eu obteria exatamente o mesmo gráfico, a mesma representação gráfica da minha função se eu pudesse rotacionar esse gráfico 180 graus ao redor da origem. Lembrando que, na verdade, o nosso problema é de 0 até L, né? Eu não tenho esse intervalo de menos L a 0. É só uma continuidade gráfica da nossa função f de x, mas fisicamente o nosso problema a gente só tem de 0 até L. Então é um artifício matemático que estamos fazendo, projetando qual que seria o valor da função no intervalo de menos L até 0. Muito bem, mas além o que nós temos aqui nessa integral é o produto de uma função ímpar vezes outra função ímpar, que é o seno. O seno também obedece essa relação, né? O valor de seno de x é igual a menos seno de menos x. Então, ela é uma função ímpar. E o produto de duas funções ímpares resulta numa função par. O que seria uma função par? Uma função par é tal que o valor da minha função na posição x é exatamente igual ao valor da minha função em menos x. Então, ela tem essa simetria, uma outra forma de simetria em relação à função ímpar, em que a minha função ela é espelhada ao redor do eixo y aqui. Então, o que é interessante é que quando eu integro uma função par de menos L até L, é equivalente ao integrar de 0 até L e multiplicar por 2, porque a área deste intervalo é exatamente igual à área deste intervalo. Então, eu posso reescrever esta integral como sendo da seguinte forma: 2 vezes sobre L, aqui eu tinha 1 sobre L, aqui eu vou ter 2 sobre L, integral agora de 0 até L. Aqui eu tinha integral de menos L até L, e aqui eu vou ter a integral apenas da metade desse intervalo, de 0 até L, que é justamente o domínio real que eu tenho do meu problema. Então, nós temos que, para a equação de difusão, neste caso, com a condição inicial em que no caso, a temperatura é dada por f de x, nesse intervalo que x é entre 0 até L, e as condições de contorno em que no extremo esquerdo em 0 e no extremo direito, na posição L, a temperatura é nula ao longo do tempo, a nossa função que representa a evolução da temperatura ao longo do tempo nesta barra é dada por esta somatória de k igual a 1 até infinito de dk seno de kπ sobre Lx vezes e elevado a menos alfa k ao quadrado π ao quadrado sobre L ao quadrado t, onde esses coeficientes aqui são dados pela série de Fourier. 2 sobre L integral de 0 a L de f de x seno de kπx sobre L dx. Então, essa aqui é a solução da equação de difusão dada a condição inicial para o nosso problema e as condições de contorno.